Senhoras e senhores, podcast do Cidinho. Olha quem está comigo hoje aqui. Hoje o assunto é coração. Como é que tá a sua máquina aí? Está comigo, bona gente, Leonardo Dalólio Fuga. Já vou fazer a pergunta que vocês estão pensando. Ou Leonardo Fuga, um dos melhores cardiologistas da nossa região, do Brasil, porque não do mundo, né, doutor? Poxa. Tem uma bagagem aqui, tem conhecimento. E antes de dar as boas-vindas, quero trazer alguns assuntos que a gente vai falar, que foi a caixinha de perguntas que vocês me mandaram. A gente vai falar daquela sonequinha da tarde, se ela faz bem pro coração. Também sinais de alerta. E aí eu vou perguntar pro doutor, já pensou se o doutor tem um sinal de alerta, o que ele faz, né? Vamos falar também dos diferentes tipos e sintomas de infarto, muito importante, porque a gente teve há poucos dias muitos infartos aqui em Luzerna, inclusive, né? É um assunto muito importante, pessoal. Por que a alta carga de estresse afeta tanto o coração? Também foi uma das perguntas. Também vamos falar de alimentos benéficos ao coração. O podcast é totalmente voltado a perguntas, vocês mandaram para mim. Sabia que, ou seja, calma, já estou respondendo antes, excesso de exercício faz mal ao coração? Mas o doutor já deu uma pincelada aqui sim, tá? Vamos conferir daqui a pouquinho. O que acontece quando uma pessoa é reanimada? Também hipertensão e colesterol. E o doutor vai falar pra gente da questão do óleo, me pedindo qual o óleo mais indicado, que não faz tanto mal ao coração, né? Também vamos falar de os avanços recentes da cardiologia. Isso é muito legal, estou muito curioso. A gente sabe que a tecnologia tá voando. Leonardo Fuga. Mas que honra, doutor. Ele que já cuidou do meu pai há poucos dias, estivemos lá. E ele é caprichoso. Esse médico muito querido. E sabe, doutor, que é engraçado, porque a gente vê quando o profissional é muito especial, porque a gente vai no Google, é claro, pesquisar telefone e tal, lá tem as avaliações. O senhor lá não tem mais estrela porque não cabe. Mas quando meu pai não estava legal, todo mundo indicava Leonardo Fuga. E conseguia uma agenda que esse homem, não é fácil. Sinal do trabalho, né? E também a preocupação que o senhor tem com cada paciente e atender bem. São quantos anos de experiência de profissão, doutor? Poxa, eu agora, nesse mês de fevereiro, eu completei 26 anos de formado. 26 anos. 26. Que legal. É. Tu lembra do primeiro dia? De formado? É o primeiro dia de médico, que o senhor foi fazer o primeiro atendimento, assim, o senhor lembra? Nossa, cara. É que a gente não tem muito tempo para pensar, né? Aquela época as coisas eram um pouco diferentes do que é hoje, né? Porque o ritmo era mais rápido, o mesmo processo, ao mesmo tempo? O processo em si era o mesmo, assim, mas os médicos eram formados de uma maneira diferente. Uhum. A gente era... a gente tinha faculdade no período integral, né? E antes mesmo de eu colar grau, eu já estava dentro de um programa de residência. Nossa! Veja só, as residências médicas naquela época começavam dia 1º de janeiro. E eu fui colar grau lá em fevereiro, não me lembro bem a data, mas foi exatamente isso que aconteceu. Tive que pedir, receber uma ajuda dos colegas para poder ir no próprio baile de formatura. Nossa! Desse jeito. E se o senhor encontrasse, né? Vamos supor que o senhor chegasse no teu consultório hoje, o que o senhor falaria para aquele Leonardo daquela época lá? Nossa. Vamos supor que o senhor hoje é o primeiro paciente daquele Leonardo que fez o primeiro atendimento lá. O que tu falaria para ele? Bom, primeiro que talvez, embora eu tenha feito uma ótima faculdade de medicina, né, me formei na Federal do Paraná, mas eu hoje sou um médico completamente diferente. A maior fase de aprendizado de um médico, acredito, é depois da faculdade. Os programas de residência médica são fundamentais na formação do médico. Sim. Então, assim, eu recém-formado, eu não me vejo atuando como eu terminei minha faculdade. Acho que seria inviável. E é o dia a dia, eu acredito, né, doutor? Também, né? Embora cabelo branco na medicina nunca disse nada, minha gente, nada mesmo, né? Eu tenho colegas, ex-alunos, colegas mais novos que eu confio muito. Enfim, mas o tempo de cadeira
Ajuda bastante. Vai te fazer bem. Vai. Que Mas legal. não adianta apostar só nisso. Você tem que estar em constante aprendizado, em constante formação. Que legal. Não dá para sentar e ficar achando que você sabe tudo sempre. Eu vou ter uma pergunta surpresa pro doutor. Agora nós vamos ver se ele tá bom do coração. O doutor, no vídeo de hoje do nosso podcast, ele vai responder quanto que ele fatura por mês. Aê! Ninguém te pergunta isso. Não, bem menos do que as pessoas pensam. Doutor, vamos pular. Daqui a pouco a gente vai misturando os assuntos. Ele vai falar do sobrenome dele, que já ligou algumas pessoas que a gente conhece. Queria que o senhor falasse para a gente dos sinais de alerta. Doutor, como a gente falava, essa questão dos sinais de alerta. Né? Há poucos dias a gente teve alguns casos aqui na cidade de infarto. Inclusive, uma das pessoas era conhecida, ela teve aqueles sintomas, né? Meio que ignorou e quando viu foi tarde demais. Queria que o senhor trouxesse para a gente algum sinal de alerta. A gente fala da dor no peito. Tem algum local no peito que chama mais atenção? Se é mais embaixo, é mais aqui? Porque algumas pessoas falam que sufoca, né? O senhor pode trazer para a gente essa curiosidade? Sim. O sintoma essencial de infarto mesmo é a dor no peito. E a dor no peito do infarto a pessoa não consegue caracterizar muito bem. Em geral, ela se diz que é uma dor do tipo opressiva ou um aperto no peito. Perfeito. As pessoas, em geral, fecham a mão e tentam apertar contra o tórax na tentativa de explicar para o médico a sensação que estão tendo. Embora todo mundo conheça, né, que a dor do infarto corre por braço esquerdo, mas na prática não é isso que a gente vê essa dor por braço esquerdo de maneira menos comum, tá? Em geral, a dor corre para os ombros, para a face interna dos braços, pescoço, mandíbula e às vezes até os dentes inferiores dói. Em geral, acompanhado de sintomas associados, que é muito comum. Por exemplo, palidez e sudorese a ponto de molhar a roupa, falta de ar, desmaios, palpitações. É um quadro clínico bastante típico, assim. A gente até brinca, né, que até mesmo o guarda do hospital sabe dizer que uma pessoa de fato está infartando, porque o infarto típico é bem fácil de identificar. Mas a gente tem aqueles pormenores, aquelas manifestações que não são tão comuns ou tão claras do infarto, né? Por exemplo, 1/3 das pessoas podem infartar sem dor. Do nada. Principalmente os mais idosos, as mulheres e os diabéticos. Algumas vezes a gente não sabe nem explicar por quê. Por exemplo, por que uma mulher tem uma taxa maior de infarto sem dor, mas é bem conhecida da literatura médica. E aí eles vão apresentar sintomas diferentes, né? Um desmaio, né? Uma síncope, ou vão ter só esses outros sintomas, assim, a pessoa não tem tanta dor, mas está lá nauseada, está pálida, sudoreica, e a gente vai ver e é um infarto. Olha só. E outras doenças cardíacas igualmente graves que vão se manifestar diferente, né? Com falta de ar aos esforços, falta de ar para deitar, acordar com falta de ar durante a noite, inchaço nos pés, todo mundo, né, já conhece que o inchaço nos pés é um sinal de doença cardíaca, palpitações, né, o coração que acelera do nada, ali a pessoa está vendo TV em casa, de repente ele acelera, enfim. Então, o coração, todo mundo, eu não sei nem de onde que saiu esse mito, né, de que o coração não dói. Na verdade, o coração dói, né, tanto que o infarto se manifesta por dor. Só que a dor do coração, ela é diferente, é uma dor que ninguém nunca sentiu, a não ser quem já infartou. Porque ele não dói através de um nervo sensitivo comum, assim, que nem da pele, que belisca e a gente sente dor. Perfeito. Ele dói através de uma outra parte do nosso sistema nervoso,
que é através do sistema nervoso parasimpático, que a gente chama. Então, essa dor causada pela isquemia cardíaca, pelo infarto do coração, é uma dor que vem com outros sintomas relacionados a esse sistema, essa parte do sistema nervoso que está sendo, de alguma maneira, envolvida no processo. Então, a pessoa tem sudorese, tem palidez, tem náusea, mas não vômito, pode ficar com a pressão baixa, pode desmaiar, como eu disse. Então, é mais ou menos isso que acontece durante o infarto. A pessoa que está infartando, ela sabe que aquilo ali, na maioria das vezes, não é uma coisa comum, uma dorzinha, porque é algo muito diferente do que ela já sentiu. E às vezes a dor não é só a dor, mas todos esses sintomas associados, às vezes, que incomodam mais do que a própria dor. Queria te pedir o que é o infarto ali, né? Ele é a musculatura, ele é uma veia que tranca? É o músculo exatamente. É o músculo. O infarto é uma veia do coração que oclui, tá, ou quase oclui, e como qualquer órgão que você corta o fornecimento de sangue, ele vai doer, né? Se tu garrotear uma perna, sim, você vai sentir dor lá na ponta dos dedos a hora que faltar, a hora que faltar sangue e oxigênio. No coração é exatamente isso. É o músculo do coração que está morrendo, ou que morreu. Me diz uma dúvida, quando acontece um infarto, corre para o médico, né? Ou chama o SAMU, ou enfim. Até que ponto que você consegue salvar uma vida? Acontece de infartar na mão do médico e o médico não conseguir fazer mais nada? Acontece. Infelizmente acontece. Eu diria que assim, nos últimos 20 anos houve um avanço muito grande no atendimento do infarto. Tá? A mortalidade hoje em dia do infarto é muito menor do que a mortalidade de 20 anos atrás, obviamente. Mas ela é muito alta ainda, muito mais alta do que eu desejava. E também te digo que é muito comum que, apesar de todo esse avanço, a medicina fique limitada em recursos para oferecer, às vezes, para pessoa infartada. Bem mais frequente do que eu gostaria que fosse. Olha só. Vamos falar da soneca da tarde. Tu dorme e tira uma sonequinha ou não? Não tenho tempo. Porque tu é buona gente, tu é da Lolio, né? Da Lolio, Fuga. E aí o pessoal, os italianos, geralmente, eles gostam de tomar aquela tacinha de vinho. Daí eu quero pedir se faz bem. E a soneca da tarde também, se ela faz bem. Porque tem o mito, faz bem pro coração aquele copinho de vinho antes do almoço. Conta pra nós aí, doutor. Agora, é tudo ou nada? Por onde você quer começar? Vamos começar pelo vinho, então. Porque o vinho dá sono. Então. Bom, primeiro assim, eu de fato confesso que houve um tempo em que a medicina era um pouco mais permissível em relação ao consumo da bebida alcoólica de uma maneira geral. Mas essa recomendação de que você deva tomar uma taça de vinho todo dia é absolutamente mito. Um médico nunca pode estimular uma pessoa a consumir bebida alcoólica, seja lá a quantidade que for. Mas eu conheço médicos que eventualmente dizem que até certa quantidade de álcool etílico por dia não faz mal. Bom, não faz mal não quer dizer que faça bem, primeiro de tudo. Então, não. Esse hábito do consumo de vinho diariamente é como se fosse um remédio. É absolutamente... Então... não pode. Olha que importante essa fala. E aí, a Organização Mundial da Saúde, de fato, ainda mantém lá o relato de que uma certa quantidade de bebida alcoólica, mesmo que consumida todo dia, não faria mal. Mas isso é algo que está já... a literatura médica mais recente já não concorda com isso. Eu mesmo, dentro do meu consultório, eu desaconselho por completo. Tá? Não há uma quantidade de bebida alcoólica que a gente possa considerar seguro.
mas a gente vive numa região, né, do país onde tudo aqui... Chopp e vinho. Toda confraternização envolve algum consumo de bebida alcoólica e tal. Às vezes até mesmo cultural. Então, nessa situação específica, onde a pessoa quer, então a gente ajusta uma quantidade que não deve ser um hábito diário, deve ser algo de exceção, talvez aos fins de semana, quando muito. Tá? Perfeito. Mas, a rigor, a bebida alcoólica não é só... Não. Vamos lá. E a Soneca, doutora Soneca, eu tô curioso com essa resposta aí. Essa resposta vai afetar a vida de muita gente agora. Então, existe alguns dados na literatura dizendo que isso não vale para todo mundo, não é uma obrigatoriedade que você faça essa soneca, mas de fato há indícios que essa sonequinha depois do almoço pode reduzir um pouco dos níveis de estresse da pessoa naquele dia, certo? Então você vai evitar o pico de cortisol do fim da tarde, o pico de pressão, e sem que isso necessariamente afete o sono da noite. Então, isso vai de cada um. Tem pessoas que não têm o hábito de dormir depois do almoço, eu sou um deles, eu tenho que correr com meu filho para o colégio, então eu não durmo. Mas as pessoas que têm o hábito de dormir, ok, não, algo que faz bem, sim. O senhor falou de estresse. E eu queria que o senhor falasse para a gente, esse assunto é bem importante agora, porque inclusive tem algum falso infarto, né, devido a essa carga excessiva de estresse. E foi uma das perguntas, por que a alta carga de estresse afeta tanto o coração? Sim. Bom, como eu cheguei a comentar antes, né, o estresse, sim, ele causa algumas alterações no nosso corpo, né, que de fato são maléficas, né? É bem conhecido já de todo mundo o quanto o estresse pode, por exemplo, influenciar os nossos níveis de pressão. É um grande fator de risco da hipertensão arterial. Tá? O estresse faz com que a gente libere muito cortisol, que é o nosso corticoide endógeno. Então, ele pode sim alterar os níveis de glicose, os níveis de colesterol, às vezes interfere na qualidade do sono da pessoa, interfere no apetite, as pessoas podem até ter alterações do apetite, comer de maneira compulsiva, ganhar peso. Então o estresse, digamos assim, não é ele exatamente um fator de risco, mas ele influencia todos os outros fatores de risco que podem fazer com que a pessoa vá ter uma doença cardíaca no futuro. Maravilha, gente. Olha, recebendo hoje aqui no podcast do Cidinho, Leonardo Dalólio Fuga, doutor Leonardo Fuga. Acho que o senhor é o médico que mais atende aí na região, nessa linha do coração, né? Acho que sim. O senhor é famoso. O senhor podia me dar um autógrafo aqui? Doutor Leonardo, eu queria que o senhor falasse do Dalólio ali, porque o pessoal está curioso. Eles estão se roendo de unha ali. O senhor é parente do Dalólio que tinha o mercado? Exatamente. Sou neto do seu Dionísio Dalólio. Opa. Figuraça, né? Sim. Foi um dos pioneiros aí no desenvolvimento da região. Acho que sim. Nossa, o mercado dele era famosaço, né? Que legal, doutor. Como é que o senhor está hoje? Casado? Como é que está a família? Eu sou casado e tenho um filho de 6 anos, gurizote. E como é que você consegue adequar no tempo dessa agenda um tempo para a família? Porque a tua vida é puxada, né? É corrida. Já foi muito pior. No início da carreira era uma maluquice. Às vezes fazia mais de 200 horas de plantão por mês. E dentro disso tinha mais o consultório, início de carreira, tudo. Não tinha um volume tão grande. Eu dei aula mais do que... Entrei já na primeira turma de medicina de Joaçaba. Dei aula bem mais do que 10 anos, né? E hoje daí a coisa, né? Você obrigatoriamente diminui um pouco o ritmo, né? Então, já não faço mais plantões. O senhor fazia UTI e plantão? Fiz. UTI eu acho que eu fiz
talvez 20 anos de UTI. Nossa! Entre a formação e o que eu trabalhei ainda em UTIs. Eu tenho uma curiosidade que eu nunca perguntei para nenhum médico. Eu vou perguntar para o senhor de primeira vez. Uma curiosidade. Não é o do salário, pode ficar tranquilo. O senhor é anjo na vida das pessoas, né? Muitas pessoas têm o senhor como um recurso, é aquele recurso palpável, né? A gente tem a nossa fé, mas enfim. Como é que é essa sensação para o senhor? O senhor sente um compromisso? O senhor trata com leveza? Como é que é ser médico do coração? Porque, poxa vida, a gente sabe que parou o coração, meu amigo? Tem, né? É o nosso motor. Certo. Como é que o senhor tem essa ideia de ser anjo na vida das pessoas? Anjo é uma palavra bem forte, né? Anjo não. Mas eu me vejo assim como um recurso, um amparo. Ser médico, você não é médico das 8 às 6 da tarde. Você é médico o tempo todo. De férias você é médico, você sempre é médico. Não consegue desconectar? Não, nunca. Tem pacientes fixos? Tem, claro. Uhum. E tem os que vão embarcando no longo da vida. Exatamente. O médico tem isso, os pacientes do cardiologista, né, como eu. Os pacientes são pacientes de longa data. Eu tenho pacientes que são, desde que eu voltei para Joaçaba, há mais de 15 anos, que são meus pacientes desde dali. Que legal. Na rocha. Tem algum que o senhor guarda com carinho no coração, assim? Muitos. Muitas? O senhor deve ganhar bastante presente lá, né? Não leva um queijo. Tá. Nesse sentido, sim. Parece o pessoal lá. Quarto de ovelha. Nossa! Mel, salame, queijo. Isso é gostoso, né, senhor? Sim, porque, de certa maneira, é a forma que as pessoas têm de demonstrar que lembrou de você. Uhum. Seja uma coisa simplória, como uma dúzia de ovo. A gente precisa do dinheiro, caipira. Mas esses presentes aqui têm um peso, né, quando chega lá. Acho que as pessoas não têm nem ideia de quanto a gente gosta, eu pelo menos gosto de receber essas coisas. Que legal. Muito. E quem que é o cardiologista do senhor? Olha, o que tiver dando bobeira lá na clínica é quem vai me atender, mas alguém atende o senhor ou o senhor consegue se atender? Eu na verdade, eu tenho uma endocrinologista que cuida, que cuida de mim, muito querida. Um abraço para ela, se estiver assistindo, ela sabe quem é. E o cardiologista, aí eu vou lá, faço exame com um, exame com outro. Que legal. No geral, a gente se cuida, eu não sei se é a impressão que eu tenho, mas eu acho que o médico se cuida muito pouco, muito mal. O médico se acha indestrutível. Eu perguntei pro senhor subindo a escada, né? Eu achei muito legal a reação do senhor, né? E se o senhor sentiu um sintoma, é complicado, porque o senhor é cardiologista, sim, né? Como é que vai fazer, rapaz? Tenho muito colega, muito amigo que brinca comigo. Que bom que você está aqui, se acontecer alguma coisa, né, você vai me atender. Você fala, tá, mas e quando eu passar mal, quem é que vai me atender aqui? Falar em amigo, o senhor é amigo do Dr. João aqui de Luzerna? Bastante, muito. É gente boa, doutor. Nossa. Esse gente tocou umas músicas junto, ele é guitarrista, ele tá artistão agora. Um abraço, doutor João, uma hora eu quero trazer o senhor aqui. E agora, doutor Leonardo, uma das perguntas que a gente recebeu, tá passando na telinha aqui, alguns alimentos que são benéficos ao coração, porque é bom a gente falar o que é bom também, porque a gente vê as divulgações de saúde, tudo assusta, né, doutor? Se você fizer isso é ruim, aquilo é ruim, isso é... E agora vamos falar um pouco de coisa boa. O que é bom, um alimento que é saudável, assim, que o senhor indica para o pessoal? Então, sabe que essa questão da alimentação em si é uma coisa muito subjetiva, né? Porque se você perguntar para qualquer um se você come bem, o cara vai dizer que sim. Aí quando você vai, enfim, se eu pedir para que ele seja mais específico, você vê que a dieta, principalmente nessa região, não é uma dieta saudável, tá? A gente tem documentado na literatura médica pelo menos 2 dietas, certo? Que são consideradas mais saudáveis. E elas têm algo em comum, certo?
que é a presença de frutas e verduras principalmente, né? A presença de carnes magras, principalmente a carne branca, né? A carne do peixe, a carne do frango. Olha aí, pessoal, vai anotando aí. Inclusive a recomendação é que a gente, durante uma semana, apenas 2 únicas refeições sejam com carne vermelha. Não é 2 únicos dias, 2 únicas refeições, entendeu? O resto, tudo com carnes brancas. Tá? Aí a gente tem alguns alimentos específicos que parecem ser saudáveis, né? Do tipo das amêndoas, as oleaginosas, o azeite de oliva, a forma que você prepara teu alimento, tua refeição é extremamente importante, né? Você nunca deve comer frituras, comer embutidos, comida industrializada, né? Qualquer inocente bolachinha recheada ali, doce, tá cheio de gordura saturada, de gordura hidrogenada, muito açúcar, às vezes muito sal, né? Os embutidos, um peito de peru defumado, aquilo tem uma quantidade enorme de sal, então não, né? A nossa comida precisa ser uma comida natural, feita em casa e sem fritura. Então, doutor, falando de gordura, vamos falar do óleo. É muito importante. É interessante quando o pessoal faz o recolhimento do óleo usado lá, que o pessoal guarda. Aí o pessoal, não descarte na natureza, Sim. Não descarte na... Daí eu fico pensando, às vezes, poxa vida, é o óleo que a gente consome. É óleo vegetal, em teoria. Tem algum óleo que o senhor indicaria que talvez não faça tão mal? Ou que, né, que... Pois é, não faz nem muito tempo. Eu comecei a receber nas minhas redes sociais aí uma pessoal me mandando no meu Instagram para que eu emitisse uma opinião sobre um outro cara que tinha postado nas redes dele algo sobre os óleos vegetais e a gordura, a banha de porco para cozinhar, né? E, de fato, isso aí é uma coisa muito engraçada na literatura, né? Porque as coisas vão e vêm. Uma hora é melhor comer manteiga, uma hora é melhor comer margarina e ninguém nunca se entende, né? Fica quase louco. Exatamente. Daí, uma hora, alguém diz lá que é melhor cozinhar com a banha do porco, outra hora é o óleo de coco, outra hora é o canola e assim vai. Bom, então vamos ser bem objetivos. Primeiro de tudo, tem que usar pouco. Se você fritar qualquer coisa, você vai acabar com a maneira que você preparou, vai estragar. Então, você pegar um peixe branco super saudável e botar num tanto assim de óleo, boiou ele e fritou, acabou, né? Você vai saturar toda aquela gordura e ela vai fazer mais mal do que o óleo cru. Então, a ideia é que você use o óleo só para untar a dita frigideira. Eu não sou um grande cozinheiro, mas eu tento fazer isso. Ele entende, cara, untar. Ele já usou a palavra que a minha mãe usava. É só sujar para evitar que grude. Tá? E a preferência é os óleos vegetais, sendo que atualmente, pelo menos, o azeite de oliva parece ser o menos ruim. Olha aí. E aí o azeite, o soja, o canola, o algodão, tudo. O que a gente sabe que não deve usar mesmo é o óleo de coco. O óleo de coco tem muita gordura saturada. Olha só. E a banha, eu não consigo me convencer de que cozinhar com banha seja saudável. Seja melhor do que você preparar a comida dessa maneira. Vou ter que brincar um pouco com ele. Ele me olhou com uma cara, ele sabia que eu ia sair como. Quando vocês convidarem o Dr. Leonardo, né, faça churrasco. O churrasco na brasa, ele pinga. Doutor, que legal esse bate-papo com o senhor, né? E agora a gente vai falar de exercício. Porque o pessoal fala, faz academia, vai. E veio essa pergunta para nós, eu achei bem interessante. O excesso de exercício faz mal ao coração? Eu acredito que essa pergunta veio porque hoje as pessoas estão fissuradas, viciadas até demais. Algumas pessoas a gente percebe, né? E queria que o senhor desse a sua opinião. Tá. Bom, a resposta para essa pergunta, ela não é tão simples assim.
tá? Primeiro que a atividade física, ela precisa ser estimulada, certo? Talvez, hoje mesmo eu fiz esse comentário para uma paciente minha jovem, que tinha alguns problemas crônicos, que precisava ser medicada, mas ela não tinha o hábito de se exercitar. E eu disse para ela o seguinte, que muito mais do que eu medicar ela para aquelas doenças crônicas que ela estava fazendo, seria uma intervenção muito mais lucrativa eu convencer ela que tem que dar início a um programa de exercícios, tá? Então, a atividade física, no geral, sempre faz bem. Existe um número mínimo, digamos, uma quantidade mínima semanal de atividade física que todas as pessoas devem fazer. É a intervenção de saúde mais custo-eficaz, a mais barata, é se exercitar. Então, a medicina entende que o mínimo seria 150 minutos de atividade física aeróbica semanal, mais 2 sessões de atividade física resistida. Então, seria mais ou menos assim, 150 minutos de uma corrida, uma natação, bicicleta, tal, e mais 2 sessões de academia. 2 dias que você vai lá fazer musculação. Isso é o mínimo. Aí o que a gente tem documentado? Que desse mínimo, até 6 vezes esse valor, a gente sabe que é absolutamente saudável e seguro. Mas, e aí entra a grande controvérsia, que a gente não tem ainda uma resposta definitiva, porque não é tão simples de dar essa resposta, mas o que a gente tem de dado científico na literatura, baseado em estudos observacionais, quer dizer, você observando o que acontece com os grandes atletas, que seriam os atletas, por exemplo, os maratonistas, os triatletas, os grandes fundistas, né? Até mesmo atletas profissionais de algumas outras modalidades, que é o que eles chamam de atividades de endurance, tá? Que eles têm uma mortalidade maior do que a população geral. É como se a gente fosse pensar um gráfico da mortalidade pela atividade física, ele faz uma curva em J. Então, a mortalidade vai caindo e lá no finzinho, quando você tem o extremo da atividade física, ela começa a subir de novo. Existem diversas hipóteses para tentar explicar por que isso acontece, mas nada concreto. E é muito difícil, inclusive, de chegar porque essa quantidade de atividade física é muito individual, né? Para você, uma atividade física extrema pode ser caminhar daqui até a esquina. É caso e caso. E a outra pode correr uma maratona inteira e tá bem. Então, existe uma subjetividade grande nisso, mas é uma observação que esse tipo de atividade física extrema provoca uma mortalidade maior. Seja a mortalidade cardiovascular, de fato, eles parecem adoecer de maneira mais precoce e mais grave, e a mortalidade também por outras doenças, como doenças infecciosas e neoplásicas, parece ser maior nessa turma. Então, sim, existe um limite. Parece que essa atividade muito extrema não é também tão benéfica. Sim. Limite, galera. Vamos lá. Bom, eu tenho perguntas agora, doutor. Prepara teu coração, porque agora vem polêmica. Vamos lá. Eu só vou largar as palavras e o senhor comenta. Vou começar com energético. Não. Faz mal mesmo. O que o pessoal comenta. Sim. Bom, só o energético em si, ele é um refrigerante, certo? Tá bem que ele é um refrigerante pior, porque ele tem mais açúcar, mais sal e uma carga grande de outros carboidratos e cafeína. Tá?
Então, se a pessoa ainda consumir ele como um refrigerante, ok. Agora, misturado com bebida alcoólica, isso é frontalmente desaconselhado. Todas as entidades de médicas desaconselham o uso de misturar energético com bebida alcoólica. As pessoas mais antigas comentam, eu queria que o senhor falasse se é verdade ou mentira. É verdade que a gente toma energético, o coração ele incha com o tempo? Ou isso é um mito? Não, talvez misturado com bebida alcoólica. Ele dá uma crescida? Pode, mas daí talvez seja o efeito tóxico do álcool mesmo. Por aquilo que eu te comentei contigo no início. Do álcool, né? Do álcool. Deixa eu fazer uma pergunta que me dá medo da resposta. Doutor Café. Bom, se café fizesse mal, eu acho que eu tava morto, viu? Porque eu tomo café o dia todo. Mas também existe uma quantidade considerada segura, que seriam 600 ml, se não me engano, é isso, 600 ml de café passado por dia, tá? O que a gente entende? Que o café, na verdade, é um chá de café, né? Você vai passar água quente. Então, essa quantidade de cafeína do café não é tão grande assim, a ponto de causar problemas, talvez no máximo um pouco de arritmias em pessoas suscetíveis. Ele dá uma movimentada, né? Dá sim. E alguns corações que são suscetíveis, você pode ter mais arritmias. Mas, assim, não arritmias complexas, graves. Talvez você tenha mais arritmias dessas mais simples. Sim. E existe esse número mágico aí de 600 ml de café por dia que seria seguro. Hoje se estuda até as propriedades benéficas do café, tá? Sim. Porque todo esse processo de beneficiamento do café, né, que é a secagem, a torragem, a moagem, e aí o chá, né, que você faz com que esse processo todo produza alguns antioxidantes, que seriam substâncias atribuídas à saúde, né? Maravilha. Então, gostei café é legal. Resposta. Ainda bem. Agora nós vamos mexer um pouquinho mais pesado, doutor. Os estimulantes, sabe aqueles que... Os esteroides? O pessoal toma aquele que... O suco? É o do Grêmio lá, aqueles lá que o pessoal toma, que eu não posso falar que tem piazada que assiste. Aqueles lá que tem uma piazada aí que usa. Certo. É verdade que aquilo lá pode matar? Não. Pode dar um infarto? Não, isso é mito também. É mito? Tá? Inclusive a sildenafila, que foi lançado no Brasil com o nome de Viagra, que todo mundo conhece por Viagra, o azulzinho e tal, inicialmente ele foi desenvolvido para ser uma medicação para o coração. Olha aí. Exatamente. No fim, a ciência acabou vendo que para o coração ele não funcionava nada, mas que causava ereção nas pessoas, melhorava a ereção dos homens. E hoje ele tem um outro uso ainda, que é para tratar algumas doenças pulmonares. Brincando, exatamente. rapaz. Também algo que foi uma descoberta ao acaso, não foi estudado para isso exatamente, foi descoberto ao acaso. O que não pode é usar alguns medicamentos para o coração junto desses medicamentos. Então, se o paciente é um cardiopata e usa um nitrato, nitratos são esses medicamentos que são mais bem conhecidos como Sustrate, Isordil, Monocordil, que é uma medicação comum que os doentes cardíacos tomam. Aí ele não pode ser usado junto. Realmente pode haver uma complicação muito grave do uso associado. E por causa disso, criou-se esse mito de que os medicamentos para ereção poderiam levar a problemas cardíacos, mas não é verdade. E a outra possibilidade é que quem tem problema de ereção, normalmente são pessoas mais velhas e doentes, então, né? Mais doentes. E aí acaba tomando aquilo ali, tendo uma doença cardíaca, mas não por causa do remédio. Ia acontecer aquela doença cardíaca em qualquer outra circunstância. O cara tomando banho podia infartar. Olha só. Então é mito. Pois é, por falar em infarto, tem algum momento que é mais propício do dia de acontecer? Pela manhã, tarde, noite? De manhã cedo. De manhã cedo? De manhã cedo. As primeiras horas da manhã costumam ocorrer mais infartos. Olha aí.
O AVC também, se não me falha a memória. O AVC também. É por causa da circulação? É por causa da circulação, por causa de toda a adaptação do corpo para dar início às atividades. Você tem a elevação da pressão, elevação da produção de catecolaminas, de cortisol. Por isso que é mais de manhã cedo. Queria que o senhor trouxesse para a gente, inclusive mandar essa pergunta, os avanços recentes da cardiologia, né? Algumas curiosidades. A gente sabe que tem aí tanta questão de 5G, aplicativo, disso e daquilo. Aqui a incubadora tecnológica, inclusive, tem várias startups aqui que estão tratando de saúde. Queria que o senhor compartilhasse algumas curiosidades, algo que está chegando de moderno aí. Interessante, porque a clínica, né, a clínica Vital, da qual eu sou sócio, ela como é que a gente diz, o investidor anjo de uma startup relacionada à saúde. Exatamente. Que bacana. Que foi acelerada lá no Centro de Inovação de Joaçaba. Então a Vital foi uma startup. Não, a gente é investidor. Vocês investiram de um projeto. Num projeto. Agora que eu entendi. Chama Maivos. Que legal. Que é muito legal. É muito legal. Que legal. Então, a clínica lá agora que vocês estão numa sala, um espaço novo, né? Que legal. Compartilha com a gente. Quando eu fui lá, eu vi que a tecnologia ela é muito avançada, né? Queria que o senhor compartilhasse algumas curiosidades aí. Algo que chama a atenção do senhor. O senhor nunca pensava que ia viver para ver. A teleconsulta. Teleconsulta. Eu achei que não ia viver para ver. Ainda tenho uma dificuldade enorme. Te confesso que fiz pouquíssimos atendimentos por teleconsulta. A cardiologia em si é uma especialidade que depende muito do exame físico. Eu preciso tocar na pessoa, eu preciso ouvir a pessoa. Então, como a tecnologia vai resolver essa dificuldade, eu ainda não sei se vai ser viável, se de fato ela pode implantar e se eu vou ver uma medicina totalmente digital. Hoje, se alguém ligar para mim, ligar no consultório e dizer, não, eu quero marcar uma consulta com Fuga online, provavelmente a resposta das minhas secretárias vai ser não. Mas então eu já fui examinado e quero fazer um retorno online. Bom, aí é possível. Conforme o caso dá pra... Mas essa primeiro contato com as pessoas é muito difícil. Embora seja um paradigma que a medicina vai ter que quebrar. Porque hoje todo mundo quer esse tipo de atendimento. Eu ia perguntar, e a questão do mercado hoje, né? Como é que eu posso falar? Da linha dos profissionais, essa área de trabalho, de especialistas do coração. A gente está sentindo dificuldade em todos os setores, né? A questão da formação, está vindo bastante profissionais, reduziu também, como é que está? Sabe que eu vivo numa cidade muito pequena, né? E faz muitos anos que eu saí das capitais onde eu morei durante a minha formação. E eu não tenho uma ideia bem clara de como é que está o mercado nas capitais. O que a gente percebe é que todo mundo quer ficar numa capital. Ninguém quer desbravar o mato e ir em busca das pessoas em outros locais. Quer viver a vida boa de uma capital, tá? Na época que eu saí de Joaçaba para fazer a minha formação, eu tinha essa ideia. Se eu nunca mais volto. Brinquei com meu pai até na época, na hora que ele me deixou em Curitiba, que eu dei um abraço nele, eu falei na orelha dele, adeus. Ele riu da minha cara. Ele estava certo. Eu acabei, depois de um tempo, na primeira oportunidade que eu tive para voltar, eles têm um radar. Vim me embora. Na primeira oportunidade eu vim embora e não me arrependo nada de ter optado por voltar para minha terrinha. Que bom. Então, o que a gente ouve que o mercado aí fora, nessas capitais, ele é um pouco saturado, que o médico está com muita dificuldade de manter, digamos assim, não o rendimento, mas ele está tendo que trabalhar muito
comprometendo a qualidade de vida para conseguir ter um rendimento de antes, certo? Eu não sei te dizer... por outro lado, eu acho que assim, para o bom médico, nunca vai faltar lugar. Nunca vai faltar paciente. Essa ideia é perfeita. Isso que você disse assim, mas eu liguei lá para arrumar uma consulta contigo, é uma novela. Mas não é culpa minha. Talvez a única culpa minha seja de trabalhar bem. E aí as pessoas me procuram. Te confesso que eu mesmo não gosto dessa situação. Né? Se tu pensar, que bom que teu consultório está cheio desse jeito. Não é bom. Porque às vezes a pessoa precisa ali na hora. E eu não tenho como atender na hora, em tempo hábil, como seria a boa prática. Né? E isso, então, é uma dificuldade que os bons profissionais todos têm. Mas não é que falta médico. Falta, talvez, bons médicos. Bons médicos. A formação médica no Brasil está sendo muito questionada. E não é digamos assim, não é uma reserva de mercado. Não é porque os caras de cabelo branco aqui estão preocupados com essa gurizada que está vindo. Não. Né? A clínica começou, eu e o Luiz Antônio, né? meu outro colega, nós somos em 9. Nós empregamos vários ex-alunos que nós ajudamos a formar. Que legal. Tem um monte de ex-aluno bom que estão trabalhando com o consultório cheio e tal, e até vendo eu me realizo, que legal, vendo meus ex-alunos assim voando, cheio de paciente, ganhando dinheiro e tal. Eu acho isso o máximo. Mas eu questiono se a formação daqui para frente vai conseguir manter a qualidade, o bom atendimento das pessoas. Que legal. Doutor, eu vi quando o senhor falou antes, eu quero voltar agora no assunto da clínica, né, para a gente fechar o nosso bate-papo. A clínica de vocês está bem estruturada. Quando fui lá, percebi que os equipamentos são da mais alta tecnologia, né? Sim. Como é que funciona? É Clínica Vital que a gente apresenta, né? Vital, vocês Clínica do Coração. Bem na frente do Santa Terezinha. Isso era o Castelinho antigamente, né? Sim, exato. Lá do lado da Unimed, é isso? Do lado da Unimed. Como é que está a clínica hoje? Quantos profissionais? A linha de trabalho de vocês, como é que está lá? Então, os atendimentos são essencialmente cardiologia. Embora somos todos clínicos, né? Digamos assim, o posicionamento de mercado da clínica é atender a cardiologia. Mas, né, como eu brinquei ali no começo, tem um paciente meu que está comigo há 18 anos, por exemplo. E eles não têm só a doença cardíaca, eles vão ter uma pneumonia, eles vão ter outras doenças e a gente trata. Somos clínicos. A formação do cardiologista é assim, antes a gente é um clínico e depois você vai fazer a cardiologia. Então, mas essencialmente é a cardiologia. Aqui em Joaçaba nós estamos em 5 colegas e a gente tem outras 2 unidades, Caçador e Videira. Caçador temos mais 4 e Videira a gente recém abriu e ainda está atendendo de maneira itinerante. Sai gente daqui para lá e de Caçador para Videira. Mas a ideia, esse ano a gente já convidou, inclusive, uma colega, uma ex-aluna, ex-residente, para assumir essa unidade de Videira. Que bom, cara. Certo? Isso é muito legal. Dentro dessa ideia de você sair das capitais e buscar esse paciente lá, onde ele está, entendeu? Perfeito. Tem que levar a boa medicina para o interior. Não dá para viver na medicina na Idade da Pedra. É verdade. É verdade. E tem muita gente esperando, né? Por uma medicina de qualidade que vocês podem proporcionar. Deixa eu ver. Misturando o assunto, a última pergunta aqui que eu vi que me fizeram, não posso, porque senão vou ser cobrado depois aí. O que acontece quando uma pessoa é reanimada? O senhor trabalhou na UTI, no atendimento, quando vai lá dar o choque. É o choque que fala? Como é que fala? A gente chama, o termo técnico é desfibrilação. Nossa, desfibrilação. Mas enfim, o que acontece quando é dado feito na pessoa? Então, bom, essa é a situação extrema, né? Não tem mais o que... Porque assim, ou a pessoa chegou muito grave, ou tudo que foi feito para aquela pessoa faliu, não funcionou.
Então, o coração ali está tão sobrecarregado de trabalho que ele apresenta essa arritmia que é fatal, que é a tal da fibrilação ventricular, onde o coração ele não tem uma atividade mecânica, ele só fibrila, ele tá bobaião ali, sabe? Sim. Então, a gente usa o tal do choque, que a gente chama de desfibrilação, para zerar a atividade elétrica e ele voltar a bater normalmente e com atividade mecânica. Então ele estimula para voltar. Exatamente, para voltar a bater. Que legal. Então a ideia é restabelecer a circulação do corpo da pessoa. Mas é uma condição já bem grave. Que legal, olha só. Pessoal, agora tem que dar uma notícia para vocês. Você que assistiu esse podcast vai ter que fazer um pix aqui pro Dr. Fuga, porque a gente fez uma consulta aqui praticamente, né, doutor? Que time que o senhor torce, doutor? Colorado. Colorado. Então agora nós vamos testar o coração do doutor. Pera aí. Doutor, o senhor vai colocar aqui o fone de ouvido. Nós vamos colocar aqui para sentir os batimentos do senhor. E eu vou colocar o hino do Grêmio para o senhor ouvir. Claro que não. Que é isso? Brincadeira, Vamos doutor. passar essa. Muito obrigado do fundo do coração, né? Vocês não têm ideia, gente, o tamanho da força que o doutor teve para estar aqui. A gente começou esse bate-papo, a gente se chamou no Insta faz uns meses atrás e eu entro um pouquinho, apesar de eu trabalhar com isso, pessoal, eu quase não vejo material dos outros, né? Eu gravo, edito, posto. E aí um pouco eu vivo também. E aí eu vi um vídeo do doutor, eu falei, poxa vida, eu vou chamar o doutor. E ele aceitou. Cara, quando ele aceitou, o meu coração gastou do peito de felicidade. E o doutor é uma pessoa muito humilde, te admiro muito. Obrigado. Pelo profissional que você é. E no final do podcast quero trazer que a gente só convida aqui pessoas que inspiram. Além de todo o conhecimento que o senhor trouxe, o senhor é uma inspiração para a gente. Né? Pelo grande profissional, pela pessoa que o senhor é. Por trás do jaleco, né? A gente percebeu uma pessoa humana, né? Que tem os problemas que a gente tem e um conhecimento invejável. Que Deus te abençoe sempre, doutor. E obrigado, só não desejo sorte no time porque eu sou gremista. Agora eu vou contar no final. Mas os nossos times estão pegos, né? Tudo bem. Tem chance de nós sofrer mais infarto que os outros times? É provável, né? Vai ser um ano que não... Vamos passar em branco de novo? Mais um ano. Leve um abraço para toda a equipe lá da clínica, tá? E a gente teve o atendimento lá, então eu falo também como paciente, né? Levei meu pai lá e foi muito bem atendido. Meu pai gosta muito de brincar, o doutor recebeu ele na esportiva e a metade da consulta é a alegria que o senhor tem, o olho no olho e entender cada pessoa, né? As meninas também da recepção, enfim, os equipamentos. É uma clínica que a gente super indica assim embaixo. Tá feito o merchan aí. Doutor João, capricha no exame lá, né, doutor João? Obrigado, tá? Imagina. Deus abençoe sempre. Um abraço para toda a tua família. Obrigado, igualmente. Transmito o mesmo para sua. Então tá certo. Eu ia convidar ele para jantar lá em casa, mas vamos ter que fazer peixe sem banha, gente. Esse foi mais um podcast do Cidinho aqui diretamente da Incubadora Tecnológica de Luzerna com ele, Leonardo Dalólio Fuga. Uma salva de palmas, pessoal! E até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.